E aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Dá para... Continuamos? Querem tomar uma água? Tranquilo. Eu acho que a grande sacada aqui, Marcelo, pelo menos para o pessoal que fez inteligência computacional comigo, é eles imaginarem que a gente está treinando, por exemplo, uma rede neural num computador e o resultado do treinamento dessa rede, que são pesos sinápticos ajustados, a gente vai aplicar esses pesos sinápticos que constituem o modelo propriamente dito, treinado, em um outro dispositivo. Então, Exato. esse outro dispositivo que tem um poder de processamento muito menor, vai ser responsável apenas pela inferência. Exato. O grosso da coisa, que é o treinamento, a gente vai fazer, como a gente diz, offline, né, em um outro dispositivo. Então, eu Exato. acho que essa é a mudança de paradigma que a gente tem que perceber, e é isso o porquê do TinyML ser viável, né? Exato. Exato. Essa que é realmente o ponto-chave aqui, né? Acho que o pessoal É, quer abrir o mic aqui. isso mesmo. Legal. Bom, então vamos falar um pouquinho. Eu vou começar aqui no slide, daí a gente passa para o kit físico, né? Que eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, o kit vocês têm aí na caixinha, né? Tem essa suporte, a câmera e o Arduino, propriamente dito, e um cabo para ligar no computador, né? Legal. Rapidamente, deixa eu ver o que é importante aqui, né? Eu sempre gosto de bater o martelo. Isso aqui é uma placa de desenvolvimento. Uma placa de desenvolvimento. O pessoal, isso é uma CPU. Não, não é CPU. Isso é um microcontrolador. Não é. A placa de desenvolvimento tem dentro dela um microcontrolador da Nordic, né? Que dentro do Nordic é composto de memória, I/O e CPU. A CPU é uma arma, né? Mas legal. É bom dar o Então, nome certo às coisas, né? É hã? isso aí. É bom dar o nome certo às coisas, né? Porque a gente mistura muito, né? Eu vejo o pessoal misturando. Não, o Arduino é um microprocessador. Não, o Arduino não é um micro. O Arduino é uma marca de uma empresa que fabrica placa de desenvolvimento. O Arduino Uno é uma placa de desenvolvimento que dentro dela tem um microcontrolador da Atmel, por exemplo, de 8 bits. A Um nossa aqui é da modelo Nordic. Hã? específico, né? Um modelo específico da família Arduino, né? O Arduino é a Da marca. fabricante, né? Isso que é importante. Mas importante, o microprocessador que eu tenho aí é um Nordic, que é o NRF 52840, né? Esse careta aí. Algumas coisas importantes para vocês. Tudo trabalha com 3.3 volts, então para quem já mexeu com o Arduino, usar o Arduino Uno, lá está 5 volts. Então cuidado aqui, é 3.3, igual o S32 e tal. Botou 5 volts na portinha, ele queima, tá? Você alimenta ele com 5 volts. Quando você liga ele, quando você vai ligar ele no USB do teu computador, é 5 volts, mas ele tem um conversorzinho dentro e tudo, a alimentação dele é 3.3, tá? Ele tem 1 MB de flash, que eu tinha comentado com vocês, e 256K de RAM, que é a nossa grande limitação, que é sempre quando vocês vão trabalhar com TinyML, tem que olhar. Essa é uma característica super importante, tá? Esse cara tem vários sensores, tá? Microfone, sensor inercial, de 9 eixos, sensor de cor, de luz, de proximidade, barométrico, temperatura e tal. A gente tem alguns Arduino Nano 33 que foram fabricados esse ano, saíram sem sensor de umidade. Então, apesar da especificação dizer, pode ser que o kit de vocês, alguns podem ter, outros não, mas a gente não vai precisar. Inclusive, na prática, é muito comum, se você precisar de fazer projeto, todos o que eu fiz, eu uso sensor de umidade externo. Você vai querer, porque temperatura e pressão, temperatura e umidade dentro da própria plaquinha aqui, é meio fria. Você vai pegar o que está acontecendo na placa, mas em geral isso está dentro de uma caixinha e tal. E quando você pegar isso para fazer alguma análise de usar isso num projeto real, em geral, o sensor de temperatura ou principalmente de umidade está com fio em algum lugar no tempo, né? Para você capturar aquilo lá, tá? De alguns LEDs, deixa eu entrar mais no detalhe, fica mais fácil. Quer ver? Deixa eu ver o que é importante aqui. Bom, primeiro, o processador está dentro desse pedacinho aqui, né? Que aí é onde vai estar o microcontrolador, o microprocessador da Nordic. E quando eu falo microprocessador lá dentro, então tem a memória flash de 1 MB, mais a RAM de 256, mais os I/Os, tem o conversor analógico digital, etc. Aí eu tenho também aqui o Bluetooth, tá? Tá aqui dentro. Tudo que eu botei em vermelhinho aí, eu separei em vermelhinho, que é coisa do sistema. Então eu tenho aqui ou comunicação, né? Então eu tenho o processador e a parte de comunicação Bluetooth.
Aqui eu tenho, se você olhar do lado, olhando a plaquinha de vocês, né? Você tem um LED verdinho aqui que é só de ele tá ligado ou desligado, né? Aqui é o conector com o teu computador, né? Para você carregar programa ou fazer monitoramento, né? O que está acontecendo aqui. Eu tenho um botão aqui, mas esse botão também é de sistema. Ele tem duas funções. Quando eu apertar uma vez, ele dá reset, ou seja, ele faz o teu programa ir para a linha 0. E se você apertar duas vezes rapidinho, tudo o que ele faz, ele coloca a plaquinha em modo boot. Ele fica esperando receber uma carga de programa vindo do computador, que é muito utilizado. Como ele é muito rápido, o Uno não precisava disso, mas esse cara, depende do programa, mas ele está fazendo uma coisa tão intensa, ele não consegue enxergar que você quer carregar outra coisa nele, não funciona, dá erro. Você tem que, o bom é aperta duas vezes. A gente vai ver isso daí. E aí ele tem algumas coisas de saída, como, por exemplo, o LED, que é muito comum em qualquer placa, né? Um LEDzinho built-in LED aqui, que é um LEDinho âmbar, né? Amarelinho âmbar, né? Quando aperto duas vezes aqui, ele fica amarelinho, piscando, meio para assim, câmera lenta. Saída, eu também tenho um LED RGB aqui, tá? Um LED de vermelho, verde e azul, tá? Acho que saída só tem esses dois caras. E aí tudo que está em azulzinho é entrada. Então eu tenho o LPS 22HB, esse careta aqui, que é pressão e temperatura, que eu falei, alguns pode ser que. Pressão e temperatura tem. O que está faltando é umidade aqui. Tá? O de umidade aqui está, em alguns casos, deve ter um buraquinho aí. Eu tenho o IMO, que nós vamos usar muito, tá? É 9 eixos esse cara. Por que 9 eixos? Porque ele tem 3 eixos para o acelerômetro, 3 para o giroscópio e 3 para o magnetrômetro. Tá? Aqui. Eu tenho um microfone digital super bom, muito legal, um microfone digital aqui. Tá? Eu tenho aqui um sensor de proximidade, luz, cor, etc. Então, o pessoal fez bastante projetos, isso aqui é bem interessante. Acho que é isso aí, mas o que nós vamos usar muito, então, é o microfone e o IMO, nós vamos usar bastante. Os que são bastante aplicações, a gente usa esses dois sensores de entrada aqui, tá bom? Um outro sensor de entrada, não está aí, mas está no kit de vocês, é a câmera. É uma câmera meia boca, uma câmera de 0.3, é uma câmera VGA, né? Que é uma câmera 0.3 megapixels, na verdade é 780 por 480, né? Sei lá, 640, 480. Isso aí. VGA. Né? Que de tamanho tá ótimo, porque, gente, em tira e meia nós vamos usar 96 por 96, 64 por 64, algo desse nível. Então tava bom. Mas um problema desgramado dela é que o problema que eu acho mais sério aqui é porque ela trabalha, ela se comunica com a comunicação dessa câmera é muito lenta. Ela trabalha, ela vai pegando linha a linha e jogando isso de 8 em 8 bits. Então, eu consigo frames. O normal é um frame por segundo. Então, ela é muito limitada. Não pela resolução dela, mas da maneira que ela se comunica com o microcontrolador. Quando você pega uma ESP-CAM, por exemplo, é muito mais inteligente a comunicação. Então, mesmo sendo um processador equivalente do que vocês têm aí no Arduino, eu consigo fazer projetos mais elaborados com o ESP-CAM, né? Que tem uma câmera, o sistema de comunicação da câmera com o microcontrolador mais inteligente, vamos dizer assim. Tá? Aí a gente tem o Shield, que a gente chama, que é esse suporte, isso foi desenhado pelo pessoal de Harvard, tá? Para os cursos lá dos cursos de Harvard, daí a Arduino gostou, fizeram, e no fim a gente acabou importando isso daí. Aí a Ed Impulse acabou comprando um monte para distribuir para universidades. A gente, no nosso programa, a gente juntou várias vezes junto com Harvard, junto com o CTP da Itália. Basicamente, para você, a grande função desse cara é conectar, no fundo, é conectar a câmera, pegar todo esse monte de cabo que sai aqui da câmera e conectar no microcontrolador. No fundo, essa é a grande vantagem. Obviamente, aí tem um botão aqui, né, um botãozinho para algumas funções, que é um botão de uso geral, para você usar, e uma ligação da bateria externa que você tem que ligar no pino, no VIN do Arduino. Né? Tudo que está. Em teoria, você não precisa do Shield, você podia fazer tudo conectando a câmera com ele, sem nenhum problema, tá? Mas depois eu vou mostrar, por exemplo, eu mostro aqui, ó. Os primeiros testes que eu fiz, eu botei um desenho ali. Aqui está um Arduino, ó, e aqui está a câmera, né? E olha a cabaiada que eu tinha aqui. Tá o botão aqui, tá a mesma coisa, só que. O Shield é um luxo, né? É um luxo, fica uma maravilha isso aí, né? Então, mas, por exemplo, então, aqui quando o Arduino,
só para ele ver o jeitão dele aqui, ó. O que eles fizeram aqui, obviamente, eu tenho um monte de pinos. O que ele fez, eles fizeram, não. Deixaram 2 pinos analógicos aqui de saída, o A6 e o A7. Mas ele tem o A1, A2, A3, A4, A5, né? Eu quero levar, preciso deles. Então, você vai ter que tirar isso aqui e botar no protoboard, ou fazer um shield à parte. Mas para alguns projetos, eu tenho 2 pinos analógicos aqui disponíveis, entre todos os analógicos que eu tenho desde A0 até A7, eu tenho 2 disponíveis aqui, tá? E eu tenho, esses pinos também são usados para I2C, né, de comunicação digital, que é muito utilizado, eu posso usar. Aí ele deixou 3, porque daí eu vou pendurando, né? Eu deixei, são 3 saídas aqui que você pode colocar com esse growth, né? Eu tenho aqui um pino digital, 2 pinos digitais, o D11 e o D12, só 2. Então, esse aqui, apesar de você ver, tem um monte de coisinha aqui, porque aqui eu tenho pino digital e mais terra e VCC, tá? O que mais que é importante aqui para lembrar? Eu tenho esse LED, ele está ligado no pino 13. Depois a gente pode programar, é igualzinho o Arduino Uno, né? Eu posso usar o built-in ou pino 13, né? O que mais? O botão a gente coloca também aqui, está no D13. Acho que é isso, né? O VIN é importante. Cadê o VIN? Em algum lugar que está o VIN? O VIN está aqui, que vai estar ligado aqui também externamente. Aí eu posso ligar, eu acho que depois eu escrevo, eu acho que pode ser até 48 volts, uma bateria externa, é legal para você fazer algum projeto standalone. Acho que é isso aí. Acho que o importante é isso aí, tá? A câmera, então, ela é conectada aqui em cima, tem esse monte de comunicação, não vou entrar em detalhes. Isso aí eu mostrei, como diz o Marcelo aí, né? Um luxo, né? Sem esse cara, você tinha que fazer isso aqui que eu tive que fazer, que eu não tinha esse cara aqui, né? Eu tive que fazer na raça. Os primeiros projetos que eu fiz. Então, aqui eu botei para vocês como é que está conectado esse botão, né? Ele está conectado no D13 e ele está conectado normalmente aberto, tá? Você vê como é que é o projetinho. E aí tem o projetinho lá. A gente vai baixar uma biblioteca que já inclusive faz o debaucing dele, então. Aqui eu tenho a bateria de até 21 volts, 4,5 a 21 volts, que eu posso colocar a bateria externa aí, tá? Aí eu já comentei dos conectores aí, né? Desses 2 conectores, tanto de analógico digital quanto a Square-C, tá? Basicamente a gente pode usar GPI, a gente pode usar tipo dispositivo externo, Grove, ou você monta, né? E faz, mas o Grove é legal porque você consegue usar quase industrial, você consegue fazer projetos bem. Ele segura bem legal esse Grove. Eu gosto deles para fazer projetos, obviamente protótipos, um nível acima de protoboard, vamos dizer assim, né? Para você fazer alguns projetos aí. Ele desenvolvido pela Seed Studio, tem um monte, você compra barato para caramba isso aí. Na verdade, eu compro um monte desses caras separados para fazer conexão aí, tá? Legal. Bom, vamos falar um pouco agora da parte de instalação do kit mesmo. Conexão normal, que vocês viram lá, né? Só conectar, não tem muito segredo, né? Primeira coisa é abaixar, para quem é abaixar o IDE do Arduino. Mas alguém pode perguntar para mim, mas professor, eu gosto de usar outro IDE. Usa o que você quiser, né? A gente definiu usar o IDE mais simples, a versão 1.8.19 aqui, super simples da Arduino, mas por compatibilidade, para mim poder falar um pouco a mesma língua que todo mundo, porque senão, depende da complexidade do projeto, fica complicado. Cada um usa Mac, a outro eu uso Mac, aí a maioria usa Windows, aí outros usam Linux. Então, assim, sabe que vamos trabalhar aqui, mas vocês trabalham com o IDE que você quiser. Abaixa aqui, escolhe o teu sistema operacional, né? Aqui, então, a maioria já deve conhecer, então, vocês já conhecem como é que trabalha com Arduino, né? Basicamente, a primeira coisa que eu faço é baixar a biblioteca da placa, a primeira biblioteca da placa, que no caso foi a Nano 33, né? Instalo ela. Eu acho que não é a 271, eu acho que agora que está sendo usada, eu acho que vocês devem ter instalado. Deixa eu ver aqui. Vamos só checar aqui. Vocês devem ter instalado aqui. Aqui na board, né? Vem no Board Manager. Fez um 1. Acho que é isso aí. É a última
Na verdade, eu comentei para eles instalarem exatamente as versões do guia. Tá bom. Que é a Que eu tinha feito um pouquinho. Mas vai funcionar igual. Aliás, você sabe que eu acho que essa versão aqui, eles já corrigiram. Para você ter uma ideia, já teve várias, né? Uhum. Uma dessas anteriores aqui, inclusive, está dando problema na câmera. Essa última aqui, a 301, a 311, certeza que está funcionando legal, porque eu testei hoje, inclusive. Tá? Quando dá o salto grande ali no primeiro número, assusta, né? Aí eu falei para eles usarem a mesma versão do documento. Mas mesmo. É um bom ponto, Marcelo. Mas é que essa era a ideia. Quando eu fiz o documento, até quando eu usei para minha aula uns 2 meses atrás, falei, pessoal, usa o 2.7 porque a outra não está dando problema. Mas só que o pessoal já resolveu, né? Legal. Então, aqui instalou. O próximo passo é instalar as bibliotecas, né? Só para lembrar para quem não conhece, quer dizer, as bibliotecas você traz daqui, né? Eu venho aqui, venho Manage Libraries, e aqui você vem e traz as bibliotecas, vai trazendo as bibliotecas, tá? Na verdade, em termos de sensores, a gente só vai instalar a biblioteca do IMO, tá? Por quê? A biblioteca que eu preciso a biblioteca que eu preciso para testar para usar o microfone, quando a gente baixou a anterior, quando abaixou a gente abaixa a biblioteca geral da placa, bastante coisa está ali. E o microfone já está ali dentro. Tá? Mas o IMO não. Então você tem que abaixar do IMO. Se quiserem fazer projeto com um sensor de pressão, tem que abaixar a biblioteca dele. Então vocês vão naquela. Vocês vêm aqui, né? Ver qual que é o nome do sensor aqui. Eu vou baixar o IMO. Então você vem aqui, LSMA, vai lá na biblioteca, procura esse cara. Eu quero baixar o de pressão e temperatura. Copia isso aqui, abaixa a biblioteca. O microfone não precisa. Esse aqui que eu te falei, alguns têm, outros não têm. Se quiserem fazer projeto com isso aqui, tem que abaixar isso aqui. Então, se eu vier lá, LSM 9DS1, então vir aqui, né? LSM 9... Aqui, ó, LSM 9, e instalo. E assim por diante, todos os sensores, né? Legal. Voltando aqui. Essa é importante. Essa biblioteca aqui é a TinyMLX, é a biblioteca do Shield, tá? Então, na verdade, é uma biblioteca que o pessoal de Harvard lá fez, o Brian fez, e ele já pegou a library da câmera, tá ali dentro, então você não precisa baixar a câmera, tá ali dentro, tá? E o TensorFlow é legal também, quando você quiser fazer alguns projetos direto usando o TensorFlow, né, ou fazer alguns testes, né, que eu aconselho depois vocês darem, eu vou mostrar para vocês. Mas a gente faz com o TensorFlow, tá? Legal. Eu acho que era baixar, era só isso, né? Então legal. Então bacana. Então vocês viram aí, o pessoal já testaram tudo, né? Vou fazer então já que vocês testaram o Blink e tudo, vou fazer um teste só aqui. Só para a gente ver se todo mundo não tem dúvida. Por exemplo, isso aqui eu vou fazer um testezinho aqui do LED RGB. Tá? Só para a gente ver se o meu está funcionando direitinho. Aí eu aqui Então vamos todo mundo aí, seria o monitor aqui. Até um detalhe interessante, né? Para quem está acostumado só a mexer com Arduino Uno, né? Por exemplo, você põe o serial begin para você inicializar, para você ter a serial quando você manda alguma coisa para serial. Mas, por exemplo, muitas vezes, as primeiras vezes que eu comecei a fazer, eu fazia lá, serial begin, legal, serial.print ln, né, para dar para a próxima linha, serial started. E nunca, que aqui, ó, eu vou dar um reset aqui, né? Olha lá, dá um reset, ele vai começar de novo. Começou? Olha lá. Tá vendo? Ele deu o serial start ali, né? Olha lá. Né? O serial start. Claro, porque está aqui. Mas se você não usar esse while exclamação serial, quer dizer, enquanto o serial, porque isso aí na verdade o serial quando ele termina, ele joga 1 na saída, porque ele faz ali enquanto for 0, na verdade,
ou você faz um delayzinho, porque senão você inicializa aqui, ele é tão rápido com 64 MB, né, que quando você vier para casa ele não está iniciado. Então essa mensagem não aparece. Então, em geral, se você não tivesse o while aqui, essa primeira mensagem não aparece. Eu custei para entender isso, porque, meu Deus do céu, eu punha mensagens na hora do setup, que eu gosto às vezes de botar algumas informações, ou trazer dados, etc., e dava pau, sabe? Então, é legal. Também só chamar a atenção de vocês, isso é legal. Ó, o RGB dele funciona ao contrário, a lógica invertida, tá? Então você põe alto para apagar e você põe baixo, né, para acender. Então, por exemplo, aqui no loop, ó, o LED vermelho baixo, ele vai LED red on, tá? Quando eu ponho alto, ele vai ficar off. Então dá para vocês verem ali, né? Olha lá. Olha lá. Aí tá no built-in, né? Olha lá. Aí tá o verde, tá vendo? Ele vai. Só lembrar isso ao contrário. O LED, o built-in aqui, que é ou 13, né? Se botar o 13 também funciona, né? Se eu vier aqui e definir pin mode 13 output. Aí eu usava 13 aqui, ele funciona, tá? Então, isso era só para a gente testar. Chama atenção porque, por exemplo, os meus alunos usam muito esse LED como saída. Então, usa, por exemplo, eu tenho que fazer um classificador de 3 fases. Se der a palavra tal é vermelho, se der, entendeu? Ou a imagem tal é vermelho. Vocês viram até os exemplos, né? Vermelho, verde. Tal. Então, é legal. Como, em geral, eu tenho 3, 4 classes, né? Então, a gente usa os LEDs como saída. Então, por exemplo, detecção de estados de funcionamento de uma máquina, por exemplo. Eu vou usar o IMO, né, para verificar, e aí a gente... beleza. E aí a gente usa sei lá, o built-in quando dá uma anomalia e os outros LEDs quando dá alguma coisa. Estamos todo mundo na mesma página? Legal? Certinho. Beleza. Os sensores vocês testaram também, não? Já deram uma testada geral? Não, ainda não. Não, então vamos lá. Então, ó, para quem não está muito acostumado, sempre aconselho, vou mudar desliga serial, venho aqui, ó, aperto 2 vezes aqui duas vezes o botão, tá vendo que vai ficar, olha lá, o LEDzinho, tá vendo? Esse LED aqui, ó, o LED built-in, ele fica pulsando como se fosse em câmera lenta. Significa que está esperando carga. E vale a pena desligar a serial. Às vezes funciona, às vezes dá problema. Lembrem-se, ainda mais depois que a gente vai conectar no Edge Impulse, vale a pena lembrar que eu tenho uma serial só. Então, se você está usando a serial para ler, para estar trabalhando, capturando dados aqui do Arduino, não dá para você usar serial para outra coisa. Se eu estou usando um canal, né? Só tenho uma coin, para isso aí, tá? Então, desliguei. Então, legal. Então, agora eu estou fazendo nada aqui, né? Vamos testar os sensores, tá? Rapidamente. Os principais sensores que a gente vai usar. Venho aqui no Arduino. Exemplos. Como a gente instalou o hardware Harvard TinyMLX, eu tenho o sensor, eu tenho os testes aqui. Vamos começar rapidinho pelo teste do IMO. Então, esse aqui é o teste do sensor inercial. Tá? Vocês acham aí, ó, ele está... Eu começo, incluo a biblioteca que vocês instalaram, né? A LSM 9DS1, né? O que eu vou fazer, na verdade, aqui, eu vou definir 3 índices, ou melhor, vou definir uma variável IMO index, começa ela com 0, tá? Mas, na verdade, é o seguinte, se ela for 0, eu vou, na verdade, que eu quero testar o acelerômetro, 1 é o giro e 2 é o magnetrômetro. Só para a lógica inicializei a serial, e aqui eu tenho que inicializar o sensor inercial, o IMO. Então, simplesmente inicializo, mesmo esquema, né? Inicializou, beleza. Se der um erro, ele vai dizer que tem um erro aqui. Aqui eu vou imprimir, na verdade, só para mim avisar. Ele vai jogar lá para mim. Deixa eu ver, enquanto eu estou falando, deixa ele. Vamos dar um upload na placa. Ele vai, na serial, vai aparecer um menuzinho, porque eu vou ter que avisar o programa. O programa vai ficar esperando. Se eu mandar A, eu quero testar o acelerômetro. Se eu mandar G, eu quero testar o giro. E se eu mandar M, eu quero testar o magnetrômetro. Tá?
Então, beleza. Entra no loop. O que eu faço no loop, eu começo esperando essa letra, tá? Olha, já está carregando aqui. Eu quero carregar a letra, né? Dependendo da letra, ele vai definir qual é a variável IMO index, se é 0, se é 1 ou se é 2. E aí eu venho aqui, na verdade, se é 0, 1 ou 2, eu pego, se for 0 é o IMO acelerômetro, se for 1 é o IMO giro, e se for 2 é o IMO ponto magnetrômetro. E aí, na verdade, eu vou tirar os 3 eixos e simplesmente fazer de maneira crua, levar os eixos. Então, por exemplo, se eu for agora lá, Tools, Serial Monitor, né? Olha lá, está esperando, tá vendo? Ele fez o que eu coloquei aqui no setup. Ele está esperando A, G ou M. Então vamos testar o acelerômetro. A, send aqui. Né? Olha lá. Ele está testando o acelerômetro. De cara parece que está funcionando. Olha lá, o eixo X é 0, o eixo Y é perto de 0 e o eixo Z é 1. O que é óbvio, né? O eixo Y é uma atmosfera, um G, né? Eu tenho um G, 0G no X e 0E no Y, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é o X, ó. Então, aqui é o X, aqui é o Y, né? E aqui é o Z. Fica difícil a gente ver, né? Então, outra opção que a gente pode fazer, fechamos esse troço aqui, e não dá para deixar os dois abertos, eu tenho o plotter aqui, né? Ó, de novo lá. Ó lá, o X é azul, o Y é vermelho e o Z é verde. Ó, X, né? X, 0, Y, 0, né? E aqui o Z, só que eu tenho a gravidade, né? Se eu fizer aqui, ó, no longitudinal aqui, ó, tá rodando o X, que é o azulzinho, beleza. Agora eu tô fazendo aqui, ó, vermelhinho, que é o Y, beleza? E aqui é o Z. Olha lá, o verdinho. Bom, beleza, tá funcionando, tá? Cadê um negócio que não tem? Eu gosto de usar um que não. Então, esse aqui é o eixo X, né? O eixo X, longitudinal a minha plaquinha aqui, mais ou menos, ó, tá? Esse aqui é o eixo Y, né? E esse aqui de pé aqui, então é o eixo Z. Tranquilo aqui, pessoal? Beleza, né? Legal. Vamos testar o giro. Tools. Serial Monitor. G de giro. Legal. Vamos fechar isso aqui e vamos abrir de novo o plotter lá que fica mais fácil de ver. Bom, acho que todo mundo conhece. Fica mais fácil aqui, quer ver? Só para lembrar. Lembrar um pouquinho. O que o giroscópio faz, né? Ó, eu tenho. Aqui é um foguete, né? Que é um velho e bom Saturno V. Os foguetes têm isso aqui, é o eixo G, perdão, né? É o giro, né? É o roll, tá certo? Se eu girar o foguete aqui, ó. Então, quer dizer, se eu girar, eu tenho o roll, né? Aí eu tenho esse movimento aqui, é o yaw, certo? E esse movimento aqui é o pitch, né? Que funciona para um foguete, para um avião, né? Pitch, yaw, né? E roll, tá certo? Então o giroscópio serve para capturar essas 3 características aqui, né? Então olha lá, ó. Então se eu pegar, ó, vamos tentar não fazendo, então aqui, ó, vou fazer um roll, tá vendo? Já deu para ver que o azul ali é o WX, ó. Isso é um roll, ó. Olha lá, WZ aqui, né? Yaw e pitch, ó, subindo e descendo, é o vermelho. Então imagina um avião subindo e descendo, subindo, tá vendo, ó? Subir e desci, subir, desci, subir, desci. É o vermelho, né? Estou tentando manter na horizontal aqui, indo para um lado ou outro, é o verde, né? E o roll azul. Beleza, o meu giro está funcionando, beleza. Meu giroscópio está funcionando, beleza. Na maioria das vezes, eu vou dizer para você, em geral, a gente usa muito a gente usa primeiro o acelerômetro que mais se usa em TineML,
tá? A gente vê muito sensor fusion usando os dois sensores, né? Usando o acelerômetro e o giro. O magnetrômetro é muito. Drone usa muito, porque é mais de posicionamento e tal, mas em geral em TineML eu vejo muito menos aplicações. Então é interessante que a maioria, se eu pegar, por exemplo, o que eu comentei com vocês, se eu pegar, por exemplo, o Arduino Nicla, ele tem um ímã aqui dentro de 6 eixos. Né? Se eu pegar. Não tá. Eu tenho um novo Nano, o Nano com. Esse aqui eu comentei com vocês, né? Esse aqui é o Raspberry RP2040, né? Que é com ARM 0. Essa plaquinha não tem nada, tanto que eu tive que eu botei um acelerômetro aqui externo para me fazer experiência com ele. Tá? Pleguei o acelerômetro, conectei no I2C dele e fiz para trabalhar. Botei um botãozinho então. Arduino lançou um Arduino 33 Nano, só que ela Arduino 33 Nano 2040. Ela tirou o Nordic, o Nordic que a gente tem aqui, que é mais poderoso, botou o RP2040 aqui dentro, só que ela trocou o IMO de 9 para 6 eixos. Tá? Por quê? Porque para baratear ficou mais baratinho. Esse aqui, acho que o que a gente está usando, esse que a gente usa no kit aqui, né? Esse cara aqui, sei lá, é algo como $30, $40. A Arduino conseguiu baixar para $16. Então baixou o preço do processador central aqui e abaixou o preço de alguns componentes. Tá legal? Beleza. Um detalhe. Na verdade, quando a gente for usar com a Edge Impulse, nem precisaria. A Edge Impulse ela vai carregar um programinha para a gente, já vai fazer para nós já vai ter os. Você não vai precisar fazer, mas eu acho legal testar, porque afinal de contas somos engenheiros, né? E se para você saber o que está acontecendo, né? Eu acho que vale a pena. Quer ver? Vamos pegar aqui o terceiro teste aqui. Será monitor? M, né? Magnetrômetro. Magnetrômetro, fechei. Plotter. Magnetrômetro interessante. Você vê, o magnetrômetro, ó, ele tem essas. Ó, ele está mostrando os 3 eixos ali, né? Mas olha, se eu vier aqui, ó, mudei a posição de um eixo, ó. Ele mudou, tá vendo? Na verdade, ele dá posicionamento, ó. Certo? Tá? Você vê que os outros têm a ver com movimento. Esse aqui é com posição. Então, ele está aqui nessa posição. Aqui está essa posição. Teoricamente, ele está olhando o norte da Terra, blá, blá, blá. Para uso prático, você tem. Se você precisar de. Uma coisa é posicionamento, você vê o que. Se você definir, define aqui, esse é o meu ponto zero de um robô que você está fazendo alguma coisa. Usou aquele magnetrômetro, aí você pode ver, bom, eu estou variando, ele vai te dizer diferenças de ângulos que você está modificando, né? Se você precisar de valores reais, onde você está, etc., teria que fazer existem algumas macetes que você tem que procurar na internet para ajustar o teu ponto zero. Na verdade, sei lá, se eu botar ele nesse ponto aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, por exemplo, estou bem olhando. Se eu olhar daqui da minha janela, eu estou olhando a Cordilheira dos Andes aqui. Então a Cordilheira dos Andes está passando aqui, ó, na frente da minha casa. Tá? Então, se eu cruzar essa Cordilheira dos Andes aqui, eu chego no Brasil. Na verdade, eu chego em Buenos Aires, tem que subir um pouquinho, eu tenho que sair um pouquinho daqui, né? Vamos assim, eu estou indo para leste aqui. Então, se eu olhar para trás aqui, eu estou indo lá para o Pacífico, que é oeste. Aqui eu estou indo para o sul de Santiago, né? E aqui eu estou descendo para o sul do Chile, indo embora para a Antártica. E aqui eu estou indo para o norte do Chile, indo nessa direção aqui, a gente pega a estrada, vai para o norte, deserto do Atacama, chega no Peru. Né? Aqui no Chile, come uma tripinha, a gente sempre sabe onde a gente está. Eu olho aqui, tem a cordilheira, 100 quilômetros aqui, eu tenho o Oceano Pacífico. Né?
2.500 quilômetros eu tenho Peru e mais 1.000 e tantos quilômetros por baixo, 1.500, né, eu tenho Punta Arenas lá. Bom, então eu não sei, quer dizer, eu estou vendo, então teoricamente, ó, eu queria comentar com vocês, aqui eu estaria apontando para o, sei lá, sul-norte, então isso aqui seria o meu sul-norte, essas que essa é minha, eu estou olhando a Cordilheira dos Andes, então essas 3 valores que estão aparecendo aqui na posição norte. Então eu defino a minha e partir do zero não onde eu quero, então. Tá bom? Beleza, pessoal? Teste do IMO. Beleza? Vamos testar o microfone? Vamos lá? Ó, testar o microfone, eu vou, de novo, vou desligar aqui e aconselho a gente vir aqui, ó, 2 vezes para esse negocinho ficar, para ele ficar piscando amarelinho ali, esperando carga, porque às vezes, como ele está muito trabalhando, lendo o IMO, né, no softwarezinho, às vezes ele não consegue ver, dá erro na hora que você, às vezes dá erro ele lê, na hora, mas o ideal é a gente, vou fechar aqui para diminuir a entropia aqui, Arduino, file, example, Harvard, teste microfone. Teste microfone. Deixa eu apagar o outro aqui. Deixa eu apagar o Blink também já. Então, teste do microfone. Aquilo que eu comentei com vocês, gente, ó. Eu incluí PDM. O PDM aqui, na verdade, é uma biblioteca que já foi carregada quando a gente trouxe o. Carregou a placa, né? E o TinyML Shield eu incluo aqui por causa que eu vou. Só porque nesse softwarezinho aqui eu uso o botão, só por isso. Então, e na bibliotecazinha que a gente abaixou quando você carregou lá, ele tem um circuitinho para fazer o debouncing do botão. Tá? Beleza. Aí eu crio um buffer, vou ler e vamos lá. Mas não vou entrar perder muito tempo. Vamos lá. Indo. Beleza, carregando. Acho que foi, né? Vamos ver o que eu tenho aqui. Monitor. Eu posso fazer clique ou usar o próprio botão. Então, beleza. Então, ou eu escrevo clique aqui, no caso, se alguém não tiver o botão, né? Mas a gente tem um botãozinho no Shield. Vamos direto para o plotter. Então, eu tenho o plotter aqui. O que eu ia fazer é apertar o botão aqui. Olha lá. Funcionando. Né? Alexa. Alexa. O meu está funcionando. Aperto o botão e eu paro só. Então é legal fazer um agudo aqui, né? Agudo. O mais grave aí. O mais grave, né? Acho que está funcionando. Né? Interessante, é bom de novo. Como esse microfone da placa, ele faz a amostragem 16 kHz, lembrando, né? Lembra de Nyquist, né? Teorema de Nyquist. Se eu faço a amostragem minha é 16 kHz, eu vou poder, no máximo, analisar componentes de frequência de 8 kHz. Mas que beleza. Estou com 8 kHz, então qualquer aplicação que envolve voz humana tá beleza. Tá? Lembrando, né, no espectro de voz aí vai até quer dizer, o ouvido, né, sei lá, vai aí de 20 a 20 kHz, né? Mas a voz humana vai até menos de 8 kHz. Então, beleza. Mesmo que, sei lá, tem uns barítonos mais altos, tal, mas 16 kHz pegando 8 kHz, para a maioria das aplicações de TinyML tá beleza também.
Em geral, eu vou usar também para sons da natureza ou vibrações, problemas, anomalias, que eu posso usar também. 8 kHz funciona bem. Na verdade, às vezes a gente até reduz, né? Em algumas aplicações, a gente faz a amostragem de 8 kHz para diminuir um pouco a quantidade de dados ali para fazer depois a conversão. Tá bom? Dúvidas? Beleza? Funcionou? Todo mundo está funcionando, pessoal? Marcelo, e aí, a turma está funcionando? A maioria, sim. Os dois exemplos lá do Pastebin, do Imo. Agora a gente acho que está no do microfone, né? O pessoal Tá bom. testou o microfone já? Alguns já testaram o microfone. Legal. Tá sendo aquele esquema de fechar, abrir. Não, é normal. O microfone tá Mais fácil, né? O microfone funcionando. nem precisaria, ele não, na verdade, ele não tá, ele só está esperando o botão, né? Ligar e desligar o botão. E aí fica mais fácil. Aquela é mais chato, porque acho que ele fica esperando aquelas letras, sei lá. É porque aqui tá um barulho mais alto, aí tá mais radical. Legal. Eu tô aqui no meu laboratóriozinho aqui fechado, janela fechada, porta fechada, então tô mais. É porque aqui no Inatel tem um circulador de ar compulsório em todas as salas, né? Por causa Tá, da pandemia. Aí o barulho é um pouco mais alto. tá, é certo. Mas tá funcionando. Legal. Vamos para a câmera? Pessoal, beleza? Microfone, conseguiram testar? Já foi. Legal. Beleza, bora. Que joia. Enquanto isso, eu vou Vambora. ver o de um aluno ali. Ó, o da câmera, vamos ver. De novo, ó. Apertar 2 vezes aqui. Aqui, vamos baixar, vou pegar o teste da câmera. Da câmera é mais chatinho, mas eu vou fazer, porque eu acho que vale a pena. Mas a câmera é mais legal, a gente vê depois lá no Edge Impulse. Teste da câmera. Vamos pôr aqui. Na verdade, o teste que eu vou fazer aqui da câmera, gente, é o seguinte: eu vou capturar uma imagem. Na verdade, eu vou capturar a imagem, pegar o hexadecimal dela. E o que eu vou fazer, eu vou para vou lá para como é que fala? Para um Google Colab. Vou pegar aquele hexadecimal, converter ele para poder ver o que a câmera está vendo. Eu não tenho como ver a câmera aqui, né? Eu não... Aqui era legal, tinha o plotter, eu consigo ver, porque era som, eu estou vendo sinais em série de tempo, isso que é legal. O plotter é fantástico para ver sinais de série de tempo, que o IMO me dá sinal de série de tempo, áudio é série de tempo, mas imagem não é, né? Imagem, a câmera vai me gerar, na verdade, um monte de pixel, é uma matriz de valores aí, né? Então, olha o que a gente vai fazer. Vou aqui para. Vamos lá para o Serial Monitor. Tá? Eu vou dar single. Tá? Dou o comando single. Eu vou dizer o que é o single, que eu vou fazer eu vou capturar um dado. Ou eu posso escrever capture e mandar lá, ou eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu vou pegar a câmera e vou, quando eu apertar o botão aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Aqui. Quando eu apertar o botão, o botão aqui do kit, o que a câmera estiver pegando na frente, tenta deixar ela fixa, porque, de novo, o que eu falei, se você mexer na câmera, é uma porcaria. Então, eu vou deixar ela aqui em pé, tá? Vou deixar ela em pé aqui, tá certo? Vou tirar uma foto qualquer aqui, tá? Vou tirar uma foto, vamos ver se sai aqui. Peraí. Vou tirar a foto aqui. Apertei o botão. Olha lá. Apertei o botão, ele está. Olha lá. Capturou um monte de tralha. Vou vir aqui, ó. Ó. Agora aqui, ó. Peguei aqui, ele deve ter pego tudo. Eu estou dando Ctrl C, no meu caso, Comando C. O que eu vou ter que fazer agora? Então, eu acho que eu copiei toda a linha. Eu não vou até o fim, porque sempre eu vou me pego. Então, quando eu abaixo ali, ele já me pega, né? Então, né? Pessoal, conecte aqui. Se vocês forem lá cadê a.
aqui, né? Ó, na página 26, eu deixei um link aqui, OV7675 Image Viewer, né? IPNB aqui, que é um programinha, né? Um sketchzinho em Python. Eu já pus um link que ele já vai abrir. Você clica aqui, ele vai direto abrir esse cara aqui lá no Google Colab. Vocês têm costume de usar o Google Colab, Marcelo? Vocês usam, hein? Alguns alunos já usaram, não é o default que a gente usa na matéria, mas sim, senão eu mostro para eles aquilo que você trata. Tá legal. Não, se você. Ou senão você pega o programinha em Python que está aqui e roda ele, sei lá, onde você quiser rodar, né? Numa ideia qualquer, ou num Jupyter Notebook. O programinha funciona em qualquer lugar. Porque basicamente, ó, roda. Eu não sei se eu já rodei aqui, deixa eu rodar de novo aqui, né? Eu vou pegar, tô chamando o Matplotlib, para depois só que ele vai usar para poder mostrar, né? O NumPy, tá? E Instruct. Tá todo mundo por dentro do Colab aqui, sim. Legal. Já confirmei. Beleza. Então, ó, eu dei Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V aqui. Ó, trouxe o cara aqui, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui, eu gerei essa variável hexadecimal bytes, tá? Deixa eu apagar essa outra aqui, que essa aqui era anterior aqui, só para não confundir, tá? E aí eu vou rodar isso aqui, que ele reformata, converte isso aqui e aparece aqui. Na verdade, não era o que eu queria, ia sacanear um pouquinho, mas posicionei a câmera um pouquinho errada. Só passar, eu ia encher o saco de vocês aí, eu tinha posto o meu palmeirense aqui, para o pessoal que é atleticano. Acabou pegando eu e não o periquito. Mas tá bom. Tá bom. Mas deu para ver, ó, quer dizer, de qualquer maneira, eu parei, né? Eu parei a câmera e apertei o botão e tirei. É um pouco chatinha, mas pelo menos para vocês verem se está funcionando a câmera. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, agora deixa eu voltar aqui para... Depois, se vocês quiserem fazer uns testes, aqui o RGB vocês já até fizeram, né? Aqui é um programinha simples, ó, tá o programa que eu passei para vocês, aqui eu já, acho que até pus mais coisas aí que eu coloquei só para colocar lá. Deem uma olhada, pessoal, se vocês forem aqui se vocês vierem aqui nos exemplos, né? Ou lá no Harvard, TinyML, ou em algum lugar aqui também deve ter. Básico. Ó, Arduino TensorFlow Lite. Tá vendo? Quando vocês carregarem aquela biblioteca do TensorFlow, vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, três, por exemplo, aqui, ó, Magic Wand, Micro Speech, Person Detection. Tá? É bem legal. Por exemplo, Person Detection, tá? Ele vai carregar um programinha na placa de vocês, já está preparado para essa câmera, inclusive. O que ele vai fazer? Se você põe ela na sua posição, se ela vê que tem uma pessoa, ela foi treinada com um modelo, tá? Foi um modelo lá usando uma base de dados que o Peter Ward desenvolveu. Ele pegou o Coco, você deve ter visto com o Marcelo, né? O Coco é uma base de dados muito utilizada para object detection, tal. Quer dizer, você tem uma base de dados que você tem é uma base de dados tem centenas de milhares de imagens. Cada imagem você tem até 10 classes diferentes, a multiclasse, né? Dentro da mesma imagem, né? Ele foi lá, separou um monte de imagens que tinham pessoas. Aí ele criou um dataset pessoas, né? E pegou um monte de imagens que não tinha pessoas. Ele criou um dataset um outro dataset, só pessoas e não pessoas. Aí ele pegou esse dataset, treinou com TensorFlow Lite, gerou o TensorFlow Lite Micro e abaixou esse cara aqui. Tá? Então, se você vê aqui, por exemplo, Person Detection, tá? Ele vai estar o programa, é uma complicação, tá? Ele usa o TensorFlow Lite. Assim, o programa em si é um pouco complicado, ele tem vários pedaços aqui. Mas, basicamente, né, o que ele faz? Né? O Person Detection. Ele vai pegar a câmera, né? Ele vai extrair o valor da câmera, vai passar no TensorFlow Lite Micro, que ele já carregou ali, tá certo?
ele vai fazer uma conversão do tamanho para o tamanho que foi feito o projetinho, que eu acho que era 96 por 96, que foi feito. A câmera está pegando VGA lá, né? Então ele converte para 96 por 96, faz um crop, e aí o que ele faz, ele vai gerar um tensor de entrada do meu modelo, vê o tensor de saída. O tensor de saída você tem pessoa ou não pessoa, e ele fez um pós-processamento. Se era pessoa acima de 0,7, ele acende o LED verde. Se não é pessoa, ele acende o LED vermelho. Então, você põe na tua frente, ele vai ficar verde ou vermelho, se você parar bem, né? É legal. Essa é uma aplicaçãozinha bacana que você pode testar, tá? E a outra que você pode testar também é o do Keyword Spotting, tá? Que é essa daqui. Exemplo, TensorFlow Lite, Micro Speech, tá? Essa daqui, basicamente, eu pego o sinal do microfone, que é o Audio Provider, ele faz uma conversão, aquilo que eu falei para vocês, ele vai pegar o sinal do sinal de série de tempo, aquilo que a gente viu no sensor ali, que está saindo ele pega pedaços de 1 em 1 segundo, converte isso numa imagem, um espectrograma lá de 50 por 40, então vira uma imagenzinha. Essa imagem ele entra num modelo de convolução pequenininho, uma convolução, um max pooling bem pequeno, acho que 1 ou 2 camadas só de convolucionais, e aí ele tem, na saída, ele diz se você está falando sim, não e não sei, né? Que ele não pegou. Para fazer o treinamento, ele usou um dataset que é Keyword Spotting. Ele gerou, esse dataset foi gerado, ele pegou um monte de pessoas, quando ele estava trabalhando na Google, agora o Pete ele está fazendo doutorado dele em Stanford, mas quando ele escreveu o paper dele, não tinha um dataset para esse tipo de coisa, né? Aí ele foi lá e gerou. Primeiro ele gerou 10 palavras, era sim, não, 1, 2, 3, go, stop, left, right, pousar em robótica. Agora eu acho que a atual versão, que você pode baixar na internet, tem algo como 35 palavras diferentes, tem todos os números, um monte de palavras, né? Aí ele foi lá, desse dataset, tirou só o yes, só o no e fez um pupurri com um monte de outras, pegou lá um pouco de cada uma das outras palavras, das outras 35 palavras que ele tem, para fazer, porque se for uma coisa parecida, que não é nem sim, nem não, deve ser um unknown, né? E acho que tem silêncio também, se eu não me engano. Eu acho que tem silêncio também, ó. Aí eu, na verdade, eu esqueci de pôr aqui. São 4 classes. Tem silêncio quando eu não estou falando nada. Também ele treinou. É bem legal quando você faz um treinamento. Vou pegar pessoa, não pessoa. Pessoa, não pessoa, já não tem. Não pessoa ou pessoa. Podia fazer uma coisa quando é outra coisa. Ele não vai saber. Em geral, você faz um background, né? Você som sem nenhum som e o que você está querendo classificar, né? Então, uns testes que vocês podem fazer aí, né? Não é o que nós vamos fazer a semana que vem, tá? Na semana que vem vocês vão aprender como fazer para usar o Edge Impulse, tá? Então, isso nós demos, e aí já demos, eu sabia que eu não ia conseguir fazer o terceiro pedaço, não sei como a gente faz, Marcelo, mas eu acho que, mas eu só vou mostrar para vocês, que para vocês tentarem fazer sozinhos. Porque, olha, legal, vocês estão com o kit, os sensores estão funcionando, vocês testaram o IMO, vocês testaram a câmera e vocês testaram o microfone. É o que a gente vai usar semana que vem. Na terça-feira, nós vamos fazer, vocês vão ter, a gente vai fazer um projetinho usando o som, usando o IMO. Na quarta, comigo, vocês vão fazer um projetinho usando imagem. Na quinta-feira, vocês vão fazer com som. E aí, na sexta-feira, palestras mais gerais, tá? Mas para vocês conectarem no Edge Impulse, que simplifica a vida para fazer treinamento, capturar dados e tudo, né? Primeiro, entra no Edge, digita lá Edge Impulse. Tá, vamos pegar aqui. Olá, Edge Impulse, tá? Vai aparecer isso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, já é mais fácil. Deu Edge Impulse, login. Tá? Aí, obviamente, como eu já tenho um monte de projetos aqui, ele vai abrir, mas vocês, ele vai. Se é a primeira vez, ele pergunta qual é o teu e-mail, você entra com o e-mail, that's it. Tá? Legal. E aí, quando eu tenho criar um novo projeto, tá? Ó, a opção que eu tenho vai dar para developer, quer dizer,
grátis. Você tem direito lá a 20 minutos de job limit, 4 GB, 4 horas de lá, que para TinyML é infinito. Quer dizer, é legal, dá para você usar direto. Aí eu venho aqui, quero fazer um projeto teste. Qualquer coisa. Criei um novo projeto, tá certo? Eu vou pagar aqui primeiro. Para ele até vai te induzir o que você quer fazer, mas tá lá. Eu dei um nome, eu não sei nem o que eu vou fazer. A primeira coisa vai ser conectar o dispositivo para você fazer captura de alguma coisa. Por exemplo, e aí você fala, legal, eu venho para aqui, você tem a sequência, ó, desde captura os dispositivos, vou analisar as fontes de dados que você está capturando, captura o dado, desenho o impulso, etc. Então, por exemplo, vamos dizer que eu venho aqui, eu quero conectar um dispositivo. Qual que é a sequência que vocês vão fazer? Você vem aqui, deixa eu aumentar isso aqui, ó. Primeira coisa, eu venho connect um new device, começa com connect a fully supported developing board. Aí ele vai vir aqui, você vai ver qual que é, eu estou pedindo para ele me abrir as placas que ele já suporta. Ó, a primeira delas aqui, ó, Arduino Nano 33 BLE. Entro nela, tá? Ó, a plaquinha está aqui e ele vai te dar uma guia, tá? O que vocês vão quero que vocês vão precisar instalar? O Edge Impulse CLI não precisa instalar, mas vocês vão precisar instalar o Arduino CLI, tá? Então você vai clicar aqui no Arduino CLI, ele vai te jogar para a página do Arduino. Tá? Aí você vem aqui, Installation Page. Tá? E aí, gente, é o seguinte. Você é o Windows, você vem aqui, Windows 32 ou 64, clica. Quem é Linux, quem é Mac. Tá? Quem tem Mac, dá para instalar com o Mac ou Linux usando uma coisa que chama Homebrew, que é o mais fácil. Você vai lá no terminal, atualiza o Brew e instala o Arduino CLI. Arduino CLI é Command Line Interface. É eu poder dar comandos para o Arduino via terminal. Tá? Na apresentação, bom, aí você vai fazer isso, né? Depois que você fizer isso, depois que você instalou isso daí, no caso do pessoal do Windows, lá na minha apresentação eu tenho um videozinho, e aqui também ele mostra aqui, tá? Aqui. Eu criei o projeto, tal, essa sequência que eu mostrei para vocês, né? Então tá aqui, ó. Fui para a página, tá? Ó, eu deixei um videozinho para vocês aqui. Para quem tem o Windows, o único detalhe, quando você instala o Windows, você precisa dizer onde está o teu path. É o único senãozinho, mas segue aqui que ele explica direitinho. Ele ao baixar o programinha do Arduino, você tem que dar um comando do path para botar lá. Quem tem Windows ou quem tem Mac ou Linux, usa o Brew, né? O Brew, e que não precisa fazer isso. Mas eu deixei aqui, né? O Windows, então você tem que fazer essa questão, tem que fazer essa copiazinha, e o Mac, se você não usar o Brew, você tem que você vem aqui e exporta o path. É só tomar esse cuidado. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que, você vai lá, aperta 2 vezes lá o. E aí, gente, vocês vão abaixar, vai fazer um download desse firmware aqui, ó. A última versão do firmware. Você vai clicar aqui, tá? Ó, ele abaixou aqui. Ele abaixou um firmware, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. New Finger Window. Olha aqui, ó. Download. Tá vendo? Ele abaixou um Arduino Nano 33, né? Um zip. Cliquei nele. Aqui dentro, gente, ó, vai estar, ó, Flash Linux, Flash Windows, Flash Mac, tá? O que ele vai fazer? Dependendo do teu sistema operacional, uma vez que você tenha o CLI instalado, isso aqui é só um batch, tá? É um programinha, né? Um programinha em batch, que simplesmente vai fazer o quê? Ele vai descarregar um executável dentro do Arduino, que na verdade vai ler os sensores todos e vai jogar isso para serial. De tal maneira que lá no Edge Impulse eu consigo ler isso daí. Então eu vou fazer, ó, vou pegar aqui o meu caso, ó, ele vai pegar esse binário aqui, né? E vai jogar para dentro. Eu vou pegar o meu Mac comando, ó. Vamos ver se ele.
O meu aqui eu tenho que liberar aqui primeiro. Security. Open Anyway. Open. Olá. Vamos ver se ele acha. Se eu não deixei a serial ligada, mas acho que eu não deixei, não. Ele está tentando encontrar o Arduino. Encontrou. Olha lá, flashing board. Demorando. Olha lá. Tá vendo? Ele está carregando aqui. O que ele está fazendo? Ele está carregando um programa que vai ler todos esses testes que a gente fez agora. Ele leu tudo que está lá. Se a gente agora eu voltei para o meu projetinho aqui. Estou no projeto do Edge Impulse, né? Tá? Ó, Data Acquisition. Ó, Data Acquisition. Tá? Tá vendo esse botão aqui, ó? Connect using Web USB. Cliquei aqui, ó. Ele está me dizendo que ele está vendo um nano aqui pareado. Fiz aqui Connect. Conectei. Olha aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. Built-in Accelerator, inercial. Por exemplo, ó. Vou pegar aqui, ó. Câmera. Tá? Olha lá. Ó, tô vendo a minha câmera, né? Olha lá. Tô vendo eu. Vê vocês aqui, ó. Vê minha janela aqui, ó. O que eu comentei, quer dizer, dá pra gente fazer. É interessante. E aqui, eu poderia vir aqui e começar a fazer um sampling, né? No caso aqui da câmera. Por exemplo, eu venho aqui, ó. Vou fazer built-in accelerator, acelerômetro. Por exemplo, aqui, ó. Built-in acelerômetro, que é 10 segundos de dado, frequência de 100 Hz, tá? Ó, start sampling. Opa, vou dar um nome aqui. Não sei. Horizontal, sei lá, só para fazer alguma coisa aqui, ó. Start sample. Estou andando com ele na mesa aqui, jogando no eixo Y, prioritariamente aqui na mesa. Subindo os dados. Ah, beleza. Olha lá. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele pegou o eixo Y, que eu fiz assim, né? Tá vendo? Ó, capturei o eixo Y, né? E beleza. E aí, gente, você vai capturar dados, ele vai mostrando os dados que você capturou aqui. Depois você vai definir, aí você capturou os dados, você vai dizer, eu quero, é um dado de time sharing, eu vou acionar um bloco aqui que eu quero fazer uma análise espectral, aí eu vou fazer um bloco aqui que eu vou botar um classificador ou um detector de anomalia, não, fazer um classificador com Keras. E aí eu vou salvar, e aí eu venho fazer o pré-processamento e venho aqui e vou fazer, depois vou fazer a rede neural. É isso que nós vamos fazer semana que vem, né? Se vocês instalarem, dá para vocês fazerem uns testezinhos aí, tá? Se vocês forem pegar minhas aulas lá, dá para fazer. Eu passei para o Marcelo alguns. Eu acho que eu passei, inclusive, existe eu deixei um resumido de fazer um projeto completo com movimento, depois um com som e com vídeo. Acho que eu passei, né, Marcelo? Aqueles primeiros PDFs. Não que eu te passei essa semana, eu já tinha passado antes. Que acho que eu coloquei lá, né? Acredito que sim. Acredito que se estiver no GitHub lá, sim. Eu passo de novo. Vai passar de novo? Já passamos do horário bastante. E aí, gente? Deu para ter uma visão geral aí, mais ou menos, do que a gente vai fazer semana que vem? Isso era mais um pré para semana que vem. Vocês vão estar na frente de muita gente lá. E aí, Marcelo, o que você acha? O pessoal tá falando para mim aqui que sim. Tô fazendo uns joy aqui e tal. Então tá bom. Tá ótimo. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar sobre a semana que vem. Vai ser de 11 a 15, né? Isso. E lá no site ainda não tem a agenda. Não, mas a agenda é aquela que eu passei para você, não passei? Dos dias, sim, mas dos horários, eu acredito. Não. No Brasil, aí é das 10, vai ser das 10 a 1. Ah, tá. Ok. Tá? Então tá bom.
todos os dias, começa às 10, vai até a 1 da tarde, e aí, na verdade, nós vamos ficar uma hora a mais para tirar dúvida. Então, no primeiro dia, por exemplo, no primeiro dia vai o fundador da Arduino, né? Foram 2 fundadores, era um espanhol junto com o Max, o Máximo, né? O italiano. Eles fundaram a Arduino há 10 anos atrás. E aí é o David, aí o Corrielis. Aí eu convidei o David para ele fazer uma palestra para a gente sobre a experiência dele, como é que foi montar Arduino, os problemas. Hoje ele está muito voltado para a parte de educação, então é bem legal. É como o Wozniak lá quando fundou a Apple, ele acabou voltando, ficando bastante para a parte de educação. Interessante, o Máximo está tocando a empresa e o David toca a parte mais educacional do Arduino. Aí o Brian vai dar uma geral para a gente, um pouco do que eu falei hoje, mas um pouco outra visão do que é o TinyML, das tendências. E vai ter um professor da Universidade da Colômbia que vai falar um pouco, dar uma geral de Deep Learning, um pouquinho mais a fundo, do treinamento, um resumão, né? Uma hora para mais ou menos o pessoal que nunca viu ter uma ideia, não é o caso de vocês, mas muita gente vai ter uma ideia do que é machine learning, o que é treinamento, o que é learning rate, o que é esse tipo de coisa, né? Isso aqui é o ponto mínimo, etc. Tal. Bom, enfim. Daí, na terça-feira, vai ter um pouco explicar como é que conecta o Edge Impulse, né? Que se supõe que o pessoal já sabe, como vocês, o que é o kit, as coisas vai ser só mais. Vai entrar um pouquinho mais nessa conexão que eu só mostrei para vocês aqui, mas aconselho vocês a tentar fazer, instalar o clique, a parte mais chatinha, o Arduino clique, tentar baixar o programinha e testar. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail. A tarefa de casa é instalar o Arduino, o cenário do Arduino. Beleza. Deixa eu deixar o meu. Acho que tem a apresentação, né? rovai@ifei.edu.br. Acho que é isso aí. Né? Pode me mandar e-mail, gente. Professor, não entendi, ou por parcela, me manda, uma boa aí. Tá? Legal. E aí vai ter, então, e aí o primeiro dia vai ser movimento, vai ter trabalhar com acelerômetro. No outro dia, como eu comentei, nós vamos fazer um projetinho, que basicamente a classe que eu dei umas 2 semanas atrás, para a gente usar a câmera para fazer classificação de objetos. Depois a gente vai fazer uma de som, tá? E aí, e o último dia, eu convidei o Sean da Edge Impulse para conversar um pouquinho sobre as tendências na área de visão, né, de TinyML. Convidei o Romero da Arduino para falar um pouquinho da parte profissional dos dispositivos Arduino para manutenção preventiva. O professor Jesus vai falar sobre a ética na inteligência artificial, acho que é super importante. Ele é um doutor super experiente, tem uma experiência grande, dá um curso na universidade lá na Colômbia, em Cali, sobre ética, voltada para a inteligência artificial. Eu pedi para ele dar uma geral para vocês, acho que é legal. Acho que era isso, mais ou menos, vai ser a semana. Acho que vai ser bacana, Acho que vai ser legal. E a ideia depois, Marcelo e pessoal, é a gente trocar umas ideias, né? Ver projetos juntos que a gente pode fazer. A gente já tem uma comunidade, bastante gente lá na Unifei fazendo projetos com TinyML. Acho que é isso que eu acho que a gente tem que fomentar isso. Essa é a ideia, né? Quando eu conversei com o reitor de vocês, que foi quando ele me procurou para a gente fazer para passar isso para vocês, porque a gente tentar juntar aí a Unifei com o Inatel para a gente fazer uns projetos nessa área aí de IoT 2.0, Edge Machine Learning, o TinyML, o que vocês quiserem chamar isso aí, né? Tá bom? Ótimo. Perfeito. Acho que eu passei, vocês me desculpem, mas a minha ideia era chegar até na segunda apresentação, deu mais ou menos, né? Eu até peguei mais um pouquinho só para dar uma ideia para vocês aí dessa terceira parte aí. Eu tinha reservado a sala até 5h30, então tá tranquilo. Não, então tá bom. Mas também se vocês quiserem conversar mais um pouco, mais tirar uma dúvida, para mim tranquilo. O pessoal aqui já tá na correria já. Então tá bom. Legal, então tá bom. Beleza, Marcelo, muito obrigado, viu? Imagina. Pela disposição aí. Semana que vem a gente tá junto das 10 às 14. Legal.